Capítulo 7. Atitude de gratidão. Defrontemo-nos com esta pergunta: possuo uma atitude de gratidão? 90% das pessoas são basicamente ingratas, pois elas deixam de dar graças e louvores a Deus. É um fato bíblico. Deus adverte-nos das consequências advindas da ausência da atitude de gratidão, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 21. A ingratidão apaga a luz de Deus no coração e por isso diz que ela é a marca do coração insensato. 10 leprosos viram-se milagrosamente purificados por Jesus, mas somente um teve a atitude de gratidão. Ele havia exclamado: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compreendera que havia sido curado pela misericórdia do mestre. Somente quando reconhecemos que os dons divinos que possuímos são obras da graça e da misericórdia de Deus é que somos verdadeiramente gratos e possuidores de um coração pleno de amor e adoração. Esse leproso foi agradável a Jesus por ter lhe agradecido, pois ele glorificou a Deus quando voltou para dar graças. Este é o ponto importante. O louvor, as ações de graças e a verdadeira gratidão sempre glorificam a Deus. Não apenas Deus se beneficia com a nossa gratidão, mas nós também, pois Ele nos manda abundantes bênçãos. Os cristãos primitivos estavam sempre louvando a Deus. Lucas 24, 53. Este é o segredo vital do poder que tinham com Deus. Exatamente agora, Deus quer restaurar-lhe o poder do louvor. Experimente-o. Descobrirá a origem de uma força inimaginável neste mundo. Cristo já nos proporcionou a vitória completa sobre o pecado, a iniquidade e a doença ao morrer na cruz. É preciso apenas que usemos esta vitória por meio da fé. Lembre-se de que a linguagem da fé é o louvor. A atitude de gratidão é uma das que precisam ser cultivadas. 7 vezes no dia eu te louvo. Salmo 119, 164. Reserve 7 vezes ao dia para louvar ao Senhor. Maravilhas acontecerão em sua alma. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Salmo 119, 62. Durante a primeira semana de cada mês, levante-se à meia-noite para dar graças ao Senhor. Garanto-lhe que se sentirá mais próximo de Jesus, como jamais se sentiu. Louvar a Deus e expressar-lhe gratidão é uma das coisas mais importantes que o cristão faz. É por isso que o salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmos 34, 1, 3. Cientistas têm realizado descobertas notáveis que tornaram nossas vidas mais fáceis e mais felizes. Escritores deram-nos vários volumes de excelentes literaturas. Cantores têm enfeitiçado plateias com o talento de suas vozes. Maravilhamo-nos com as magníficas obras que artistas desenharam. Presidentes e reis realizaram julgamentos tão revolucionários que mudaram o curso das nações, mas nenhum dos maiores homens ou mulheres em todo o mundo fez nada tão grande quanto um Filho de Deus que louva, exalta e glorifica a Jesus, o precioso Filho de Deus. Ninguém jamais fez coisa mais nobre que oferecer a Jesus 5 minutos de uma oração e louvor ao seu nome. Fomos criados por Deus Todo-Poderoso para congregar-nos e comungarmos com Ele. O salmista nos diz que fomos criados com o propósito de louvor ao Senhor, glorificando-o. Contrapondo-se a esta afirmação, um dos maiores pecados da humanidade é o de esquecer-se de dar graças e louvores a Deus. O apóstolo Pedro recebeu a revelação do que Deus esperava de seu povo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham de oferecer animais em sacrifício, mas nós, verdadeiros sacerdotes, temos de oferecer o sacrifício de louvor por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus 13:15. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo suas obras. Salmo 107:22. Davi assim se expressou a este respeito: oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116:17. O livro dos Salmos contém toda a sabedoria a respeito do louvor. O louvor requer esforço, um esforço real com determinação. Por isso, o louvor é chamado sacrifício. Haverá ocasiões em que não estamos dispostos a louvar, mas o Senhor quer que o louvemos, que apresentemos um sacrifício de louvor ao seu precioso nome. É necessário força de vontade e intrepidez para louvar ao Senhor. Por alguma razão, o homem comum rebela-se contra prestar louvores a Deus, mas à medida que principia a oferecer sacrifício de louvor e dar graças a Ele, a doce presença do Senhor inundará seu coração. Então, o louvor fluirá normalmente. Glorificado seja o seu nome. Não é suficiente dizer: eu louvo a Jesus em meu coração. A Bíblia manda-nos louvá-lo em alta voz. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Salmo 66:8. No Salmo 34:1, Davi dizia: bendirei o Senhor em todo o tempo. Isso nos mostra que o louvor não é para ser restrito a um certo tempo, mas deve ser praticado em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. É o fruto de nossos lábios dando graças a seu nome, o que Deus quer. Você deseja glorificar ao Senhor? Então louve-o. Ouça a sua palavra que lhe é dirigida. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Salmo 50:23. Há muitas maneiras de glorificá-lo, mas louvá-lo é a mais segura delas. Quanto mais o louvamos, mais o glorificamos. Desde a mais tenra infância até a morte, proferimos milhares de palavras, mas as maiores, as mais magníficas, são as palavras de louvor a Jesus. Aleluia! Acontece às vezes, quando nos prostramos diante de Deus para orar e estar em comunhão com Ele, ser difícil sentir a sua presença. Leia o Salmo 100:4. Sentir-se-á seguro de que ao entrar pelas portas do Senhor com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, alcançará íntima comunhão com Ele. O louvor produz uma bênção revigoradora que vem de Deus para você. Se você sentir cansado fisicamente, lembre-se que Jesus é o lugar de descanso para aqueles que o amam e glorificam o seu nome. Jesus dá alívio e melhora, revigorando o corpo e a mente. Mateus 11:28. Muitas vezes já tive de esperar numa sala pelo Senhor, preparando-me para o culto religioso. Durante 15 ou 30 minutos, nada mais faço senão louvar ao Senhor. Que glória! Que silêncio santificador! Que ambiente celeste inunda essa sala! Quando louvamos e exaltamos o nome de Jesus, as bênçãos chovem. Quanto mais o louvamos, mais somos abençoados. Louvar ao Senhor dá-nos poder para curar os doentes e realizar milagres. O louvor traz inspiração à alma submissa para que se manifestem os dons do Espírito. Aqueles que já formam o hábito de louvar a Jesus recebem maravilhosas respostas às suas orações. Não somente gozam de boa saúde, mas têm paz, alegria e vitória no serviço. Aqueles que o louvam com frequência são as pessoas mais felizes aqui deste lado do céu. O melhor hábito que se pode adquirir é o de louvar ao Senhor. Davi dizia:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 1-3. Certa ocasião, as terras de Judá foram atacadas por 3 grandes exércitos. O povo clamou ao Senhor e confessou a sua incapacidade. Então declarou: nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. Em meio a qualquer conflito da vida, ergue os olhos a Jesus e Ele o ajudará na hora da necessidade. Ele jamais nos deixa, jamais nos abandona. Veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel e disse ao povo: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. 2 Crônicas 20, 15-17. Assim, em vez de soldados, o rei de Judá enviou uma multidão de cantores para entoar hino de louvor ao Senhor. Quando se iniciaram os louvores, aqueles 3 exércitos começaram a lutar entre si e pelejaram até que foram todos completamente derrotados. O Senhor lutará por nós nos dias de hoje. Apenas continuemos a louvá-lo e glorificar-lhe o nome. Em 2 Crônicas 5, lemos a história de uma multidão que louvava o Senhor no templo, rendendo-lhe graça, quando uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal modo que os sacerdotes ali presentes não puderam ministrar, pois a glória do Senhor enchera a casa de Deus. É frequente acontecer isto, quando estamos louvando o Senhor em um culto. A glória de Deus toma todo o templo, de modo que nos sentimos perdidos no Senhor. Não podemos fazer nada maior em nossos cultos religiosos do que louvá-lo. Temos sido por longo tempo suplicantes. Sejamos agora gratos por aquilo que ele já fez por nós. Em Atos 16, lemos a respeito da viagem que Paulo e Silas fizeram a Filipos, cidade da Macedônia, a fim de pregar o evangelho. Adquiriram a reputação de perturbadores, porque causaram um rebuliço ao expulsar demônio de uma jovem em nome de Jesus. Uma multidão, unida contra eles, açoitou-os e foram lançados em seguida à prisão. O carcereiro, a fim de assegurar-se de que estavam bem guardados, levou-os a um cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas estes 2 homens viviam em constante comunhão com Deus, espíritos cheios de energia, com amor a Jesus habitando em seu coração. Como consequência, não se sentiram desanimados, nem se puseram a reclamar da situação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Em resposta aos louvores por eles entoados, Deus enviou um terremoto de modo que as portas da prisão de Filipe se abriram. Antes que a noite terminasse, o carcereiro e toda a sua família foram salvos. E todos os prisioneiros souberam que o Deus de Paulo e Silas era real. Como já disse o poeta, há prisões sem grades. Talvez você esteja hoje encerrado em meio a dúvida e incertezas, ou preso pela doença e pelo sofrimento. Comece a louvar a Deus, ofertando o sacrifício de louvor pelo seu amor, sua terna misericórdia, seu poder de curar. Você se surpreenderá, entrando num reino de graças onde facilmente conseguirá a fé para a cura e ver-se-á liberto de toda forma de opressão. O nome do Senhor seja louvado. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Há sempre ocasião que nos alegramos no Senhor. Recordo-me da história daqueles moribundos que Billy Bray,
o mineiro da Cornualha havia ganho para Jesus. O homem dizia: se tivesse forças, gritaria glória a Deus. Ao que Billy replicou: tomara você tivesse gritado glória a Deus enquanto estava com forças. Amigo, o Senhor Jesus Cristo está ansioso para ouvi-lo entoar cânticos fervorosos de louvor a Ele. Engrandecei o Senhor comigo e exaltemos juntos o seu nome. Aleluia, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus, louvado seja o seu nome. Um evangelista famoso, servo de Deus, sofreu um forte ataque cardíaco. Durante muitos meses, sua capacidade física viu-se reduzida. Os médicos previam a morte para ele muito em breve. Muitos oravam pela restauração da sua saúde, mas ele continuava a sofrer com a doença. Algumas vezes, a morte parecia rondá-lo. Então o Espírito Santo veio especialmente a ele e deu-lhe esta mensagem. Há, atualmente, uma grande falta de louvores na igreja. O Espírito Santo tornou-lhe claro que a sua cura não viria por meio de abundantes súplicas, mas por meio de ações de graça. Quando o evangelista principiou a louvar ao Senhor com toda a sua força, Deus segurou-lhe as mãos e o curou completamente. Ao curá-lo, o Senhor deixou esta mensagem que devia ser levada a todo aquele que pregasse. Diga ao meu povo que louvem a mim e que deem a mim. Muitos dirão: a falta de santidade e alheamento é a grande falta dos cristãos de hoje. Mas quando os cristãos louvam verdadeiramente a Deus, manter-se-ão numa vida de santidade, junto ao Senhor. Um louvor sincero e uma vida não dedicada a Deus não se harmonizam. Outros dirão: a falta de fé é a maior deficiência entre os cristãos, mas o louvor real é a própria linguagem da fé. Assim, quando há um louvor poderoso, há uma grande fé que se está manifestando. Não seja um cristão de bom tempo, isto é, não louve ao Senhor apenas quando tiver vontade ou quando as circunstâncias são ideais. Deus nos manda: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Um evangelista muito conhecido, tendo realizado várias campanhas com sucesso nas maiores igrejas do Canadá e dos Estados Unidos, disse-me: observei que a condição espiritual de uma igreja local é decorrente da sua atitude com relação ao louvor. Onde prevalece um verdadeiro espírito de louvor, a situação espiritual é boa. Ao contrário, quando não há real espírito de louvor, a concupiscências e a mundanidade germinam rapidamente entre os cristãos. O louvor é aquele poder espiritual capaz de eliminar a frialdade e a formalidade ultrapassada dos serviços religiosos. Onde se glorifica o nome do Senhor, aí resultam grandes feitos espirituais. Almas são salvas, corpos curados e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Ó sim! Comprovei que posso rapidamente avaliar a condição espiritual de uma igreja, conhecendo o hábito da congregação de louvar ou não a Deus. Se esta regra é aplicável a igrejas locais, é-o também a cristãos individualmente. A saúde espiritual é um reflexo do exercício usual do louvor. Ao terminar o culto religioso vespertino, uma senhora sussurrou-me: irmão Gozet, outrora eu louvava ao Senhor tal e qual a sua congregação faz. Mas agora estou em contato mais profundo com Deus, de modo que já não sou tão efusiva. Mas quando alguém está em profundo contato com Deus, sentirá a necessidade de extravasar-se em ações de graças e louvores. Quando estamos nele, radicados e edificados e confirmados na fé, crescemos em ações de graça. Declara Paulo aos Colossenses no capítulo 2, versículos 6 e 7. Quando alguém se aprofunda em Deus, não pode cessar de dar graças, mas louva-o
cada vez mais. Em sua vida, estará faltando louvor? Se isso estiver acontecendo, você estará perdendo maravilhosas bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que o glorificam com alegria de coração e de lábios. Havia uma jovem que tinha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, mas que não queria submeter-se ao batismo no Espírito Santo. Também fazia objeções ao ato de louvar. Talvez fosse muito teimosa ou muito tímida para bendizer realmente ao Senhor. Tinha medo da minha própria voz quando me ouvia dizendo alto palavras de louvor a Ele, testemunhou ela. Esta dificuldade de se entregar ao louvor impediu-a de receber o poderoso batismo do Espírito. No entanto, é muito fácil recebê-lo. Basta seguir o exemplo dos 120 no cenáculo. Antes da grande festa do Pentecoste, informa-nos a Bíblia, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas 24, 53. Todavia, diz o Senhor, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 38. Muitos entraram no desagrado de Deus, perdendo o prazer de tê-lo em suas vidas, porque retrocederam na atitude de dar graças. A jovem a que nos referimos acima continuou sem o batismo do Espírito Santo por mais alguns meses. Então esteve à beira de uma tragédia. Enquanto caminhava pela rua, numa noite escura, um carro aproximou-se de repente e 2 homens desceram. Antes que ela percebesse o que estava se passando, eles a agarraram brutalmente e forçaram-na a entrar no carro. A jovem tremia de medo, pensando em qual seria sua sorte, enquanto o carro zarpava a alta velocidade, alcançando logo a rodovia principal. Quando um deles se aproximou dela de maneira indecorosa, ela começou a bendizer o nome do Senhor. Ah, é do tipo religiosa, hein? Disse-lhe um deles caçoando. Mas ela continuou firme, louvando em alta voz ao Senhor, e o homem terminou por deixá-la em paz. Enquanto os homens conversavam, a moça estava pensando se veria novamente os pais, os amigos ou demais entes queridos. Lembrou-se da promessa de Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. E estas palavras confortaram-na e estimularam-na a louvar com toda a sinceridade ao Senhor. Sua voz encheu-se de louvor a Ele. O que aconteceu pouco depois foi totalmente inesperado. Ao exaltar o nome do Senhor, ela percebeu que falava uma língua estranha. Sim, exatamente ali, no banco traseiro do carro de seus raptores, o Senhor batizou-a de forma gloriosa no Espírito Santo. Quando os homens ouviram seu estranho falar, disseram: que espécie de pessoa é esta? O que está acontecendo? O que ela está dizendo? Parece uma louca. Dizendo isto, pararam o carro e puseram-na para fora. Ordenaram-lhe que permanecesse ali, virada de costas para eles, até que se afastassem pela estrada. Logo depois, um casal muito amável recolheu-a no seu carro e conduziram-na sã e salva para casa, cheia do Espírito Santo. Esta jovem passou por uma experiência inesquecível. A noite poderia ter sido de rapto, violência e assassínio, mas Deus entrou poderosamente em cena, ao ouvir palavras de louvor, batizando-a no Espírito Santo bem ali, num carro de raptores. Vale a pena cultivar o hábito de louvar ao Senhor. Fatos a respeito do fruto de nossos lábios, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus 13, 15. O teste pelo qual meus discípulos devem passar é o de produzir muitos frutos e glorificar o nome de meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 8. Louvor é o fruto que Deus deseja ouvir de meus lábios. Quanto mais graças lhe der,
mais frutos produzirei. Quanto mais frutos produzir, mais glorificado meu Pai será. A abundância de louvores produz a abundância de frutos. A escassez de louvores produz a escassez de frutos. Nenhum louvor produz nenhum fruto. Ofereçamos a Deus o fruto de nossos lábios, lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Minhas palavras são corretas quando dou graças ao Senhor. Quanto persuasivas e frutíferas são elas. Oh, como são persuasivas palavras retas. Jó 6:25. Os santos darão frutos ainda na velhice, por terem sempre louvado ao Senhor. Na velhice darão ainda frutos. Salmos 92:14. O Pai partilha deste fruto de nossos lábios e se agrada deles. O louvor agrada-o imensamente. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Salmo 50:23. Deus promete fartar-me de boas coisas por meio do fruto de meus lábios. Cada um se farta do bem pelo fruto de sua boca. Provérbios 12:14. Capítulo 8. 100 textos bíblicos de louvor. Qualquer pessoa que tenha a intenção séria de iniciar uma vida de louvor deveria fortalecer-se contra o desânimo e a depressão. Guardando na memória algumas das passagens bíblicas mais significativas a respeito do louvor. Neste capítulo, você encontrará passagens da Bíblia que selecionei para sua inspiração. Como memorizá-las? 100 versículos pode parecer um desafio à memória, mas seguindo-se o plano simples que irei expor, pode-se alcançar o objetivo. Primeiramente, você precisará de 100 cartões medindo 7,5 cm por 12,5 cm. Em cada cartão, escreva a passagem a ser memorizada e no verso, escreva a referência. Terminada essa tarefa, você pode iniciar o programa de memorização. Decore um versículo por dia, com a respectiva referência. Você deve repeti-lo até que seja capaz de dizê-lo sem consultar o cartão. Então faça o contrário. Diga o versículo olhando apenas a referência. Cada dia que você aprender um novo versículo, deve repetir os anteriores. Após memorizar 4 ou 5 versículos, você deve colocar os cartões com as referências voltadas para cima. Você deve ser capaz de recitar o versículo de memória ao olhar para a referência. Então vire os cartões com os versículos para cima e, lendo o versículo, cite a referência. O segredo deste método de decorar é a recapitulação. Ao se acumularem os cartões, revendo-os todos os dias, aumenta-se dia a dia a capacidade de guardar os versículos. 2. Benefícios advindos da memorização destes versículos. Primeiro, resposta às orações. Jesus disse que só podemos receber respostas às orações se a sua palavra habitar em nós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 17:7. Segundo, melhor saúde física. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4:22. Terceiro, capacidade para empunhar a espada do Espírito com mais autoridade. Satanás quer convencê-lo por meio de uma lavagem cerebral de que você não será capaz de decorar estes versículos. Isto porque ele sabe que se você memorizar, estará armado com a espada do Espírito e ele terá de enfrentar um poderoso inimigo. Quando você tiver a palavra de Deus no coração, o Espírito Santo poderá sacar deste banco de conhecimento
e utilizá-los para expulsar o inimigo. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Quarto, capacidade para vencer tristezas e depressões. Peço a todos que trabalham comigo no ministério que memorizem estes versículos. Asseguro-me assim de que não terei de enfrentar espíritos negativos, pessimistas e tristes, nenhum santo triste de pés atados que impeça o trabalho de Deus. E rompa dos meus lábios um hino quando me ensinardes os vossos juízos. Salmos 119, 171. Bíblia de Jerusalém. Terceiro, a confissão de fé de um vencedor. Se você conseguir memorizar uma passagem por dia, levará um pouco mais de 3 meses para decorar todas. Por causa da tendência humana de começar bem e acabar mal, sugiro-lhe que repita as seguintes afirmativas várias vezes durante o seu trabalho de memorização. Posso memorizar a maravilhosa palavra de Deus. Deus diz que posso, portanto eu posso. Não importa o que eu pense de mim, eu posso fazê-lo. Não obstante a minha idade, eu posso fazê-lo. A despeito de minhas frustrações e das minhas tentativas anteriores, eu agora posso memorizar a palavra de Deus. Quando parecer difícil, recusar-me-ei a desistir. Quando estiver quase dormindo, sei que Deus está me ajudando. Não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 16. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4 e 13. Por que tenho tanta certeza? Porque Deus me faz sentir assim. 100 textos bíblicos para serem memorizados. 1. 1 Crônicas 29, 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 2. 2 Crônicas 5, 13, 14. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbalos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 3. 2 Crônicas 20, 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 4. Salmos 5 e 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. 5. Salmo 7, 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. 6. Salmos 9, 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. 7. Salmo 9, 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. 8. Salmo 13, 6. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. 9. Salmo 18, 3. Invoco o Senhor, digno de louvor, e serei salvo dos meus inimigos. 10. Salmo 18, 49. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome.
11. Salmo 22, 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. 12. Salmo 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 13. Salmo 28, 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. 14. Salmo 29, 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. 15. Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. 16. Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. 17. Salmo 33, 1. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. 18. Salmo 34, 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. 19. Salmo 35, 18. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. 20. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. 21. Salmo 35, 28. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. 22. Salmo 40, 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. 23. Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, meu Deus. 24. Salmo 44, 8. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. 25. Salmo 47, 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. 26. Salmos 47, 6. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. 27. Salmo 48, 1. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. 28. Salmo 50, 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. 29. Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. 30. Salmo 51, 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. 31. Salmo 52, 9. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis, e esperarei no teu nome, porque é bom. 32. Salmo 54, 6. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. 33. Salmo 56, 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? 34. Salmo 56, 10.
Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. 35. Salmo 56, 12. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graça. 36. Salmo 57, 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. 37. Salmo 57, 9. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. 38. Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. 39. Salmo 63, 4. Assim, cumpre-me dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. 40. Salmo 63, 5. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. 41. Salmo 66, 2. Salmodiai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor. 42. Salmo 66, 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. 43. Salmo 67, 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. 44. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. 45. Salmo 69, 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. 46. Salmo 71, 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. 47. Salmo 71, 14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. 48. Salmo 74, 21. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. 49. Salmo 79, 13. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. 50. Salmo 86 e 10. Pois tu és grandes e operas maravilhas, só tu és Deus. 51. Salmo 92, 1. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. 52. Salmo 95, 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. 53. Salmo 100, 1 a 4. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. 54. Salmo 103, 1 ao 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. 55. Salmo 105, 1 ao 2. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. 56. Salmo 106, 2.
Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? 57. Salmo 106, 12. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. 58. Salmo 107, 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 59. Salmo 113, 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. 60. Salmo 116, 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. 61. Salmo 119, 171. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. 62. Salmo 134, 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. 63. Salmo 138, 1. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. 64. Salmo 145, 1 a 3. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. 65. Salmo 145, 21. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve seu santo nome para todo sempre. 66. Salmo 147, 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. 67. Salmo 147, 7. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. 68. Salmo 149, 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. 69. Salmo 150, 1 a 2. Aleluia! Louvai a Deus! No seu santuário, louvai-o. No firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. 70. Salmo 150, 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. 71. Isaías 25, 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei teu santo nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. 72. Jonas 2:9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. 73. Lucas 17, 15, 16. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. 74. Lucas 18, 43. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. 75. Lucas 19, 37, 38. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. 76. Atos 2, 46, 47.
Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. 78. Atos 3, 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. 79. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 80. 1 Coríntios 14, 15, 16. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes. 81. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 82. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 83. 2 Coríntios 9,15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. 84. 2 Coríntios 10, 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. 85. Efésios 5, 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. 86. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 87. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 88. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. 89. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança do santo na luz. 90. Colossenses 2, 7. Nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. 91. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 92. Colossenses 4 e 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. 93. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 94. 1 Timóteo 4, 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. 95. 2 Timóteo 3, 1, 2. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão ingratos. 96. Hebreus 13 e 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 97. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 98. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 99. Apocalipse 19, 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. 100. Apocalipse 19, 5. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Capítulo 9. Uma vida de louvores a Deus. Há alguns anos, eu estava em campanha com o pastor A. E. Under, homem muito espiritual. Nossa cruzada recebia publicidade no jornal. O redator achava que sua cidade deveria ser informada sobre o que o Senhor estava fazendo pelo povo, especialmente quanto às curas milagrosas. Um dia, o irmão Under foi guiado por Deus para ir em direção à costa, numa cidade ainda não evangelizada, a fim de levar alimentos a um jovem pastor e sua família que estavam iniciando um trabalho ali. Ao chegar à casa, percebeu que estavam orando. Ficou escutando por alguns momentos a entrada e pôde ouvir a mulher orando por alimento. Como estivesse levando caixas de mantimento, bateu simplesmente à porta e exclamou: Levantem-se! A resposta chegou. Trouxe-lhes comida. A família levantou-se e alegraram-se por ter Deus ouvido suas orações. Enquanto a jovem esposa preparava a refeição, o irmão Under reparou que ela ficava triste toda vez que passava perto da geladeira. Irmã, disse-lhe, você me parece deprimida toda vez que passa perto da geladeira. O que está havendo? Não pensei que desse para notar, replicou ela. Mas deve ser porque essa geladeira tem estado vazia por muitas vezes em que precisei de alimento para as crianças. O irmão Under sentiu que Deus o estimulou a lançar um desafio àquela senhora. Irmã, creio que se exclamasse aleluia para a geladeira toda vez que passasse por ela, Deus haveria de responder-lhe, mandando mantimento e mantendo-a cheia de alimento para vocês. A jovem mulher olhou-o com um ar surpreso. Aquilo parecia ridículo. O irmão Under objetou-lhe. Parecia loucura aos israelitas marcharem ao redor de Jericó e gritar, esperando ver as muralhas caírem. Mas ainda assim gritaram e as muralhas ruíram. Parecia ridículo a Josafá levar seu exército cantando hinos de louvor, enquanto enfrentava 3 grandes exércitos inimigos. Mas Deus agradou-se, dando-lhe uma grande vitória. Poderia parecer esquisito que Paulo e Silas estivessem louvando ao Senhor à meia-noite naquela cadeia de Filipos. Mas Deus lhes respondeu com um terremoto que os livrou da prisão. Sim, irmã, creio que Deus a encontrará se disser aleluia toda vez que passar perto da geladeira. Aquela senhora tinha profundo respeito pelo irmão Under. Sabia ser ele um verdadeiro servo de Deus. Assim começou a dizer baixinho, aleluia, sempre que chegava perto da geladeira. Pouco tempo depois, as bênçãos advindas dessa experiência foram tantas que ela já estava quase gritando aleluia. Dias mais tarde, o irmão Under retornou para saber como iam. O jovem casal veio esperá-lo no portão com alegres e saudáveis aleluias. Então a esposa contou-lhe o que passara. Comecei a exclamar aleluia todas as vezes que chegava perto da geladeira.
O Senhor induziu um homem da cidade descrente a doar-nos toda a carne congelada e toda espécie de alimento que pudéssemos armazenar na geladeira. Está lotada até a boca. Meses mais tarde, encontrei-me com o irmão Under e perguntei-lhe como ia aquele jovem casal. Vi-os há pouco, disse-me o pastor Under. A jovem esposa continua louvando ao Senhor e exclamando aleluia, e Deus ainda mantém cheia a geladeira. Esta é uma fé ousada. Estou convencido que devemos ser ousados até no louvar a Deus. O louvor evidencia uma fé também ousada. Já contei essa história em diferentes ocasiões. Ela tem servido de inspiração a que outros comecem a exclamar aleluia para as muralhas e obstáculos que surgiam em seu caminho. Um homem em Tulsa, procurando emprego, fora diversas vezes a determinada fábrica e dela saíra sempre sem nada conseguir. Tomou a resolução de aceitar o desafio de louvar a Deus. Assim, na próxima vez que se dirigiu à fábrica, parou a poucos passos do portão e exclamou suavemente: Aleluia! Então subiu ao escritório e obteve a colocação naquele mesmo dia. Na cidade de Regina, no Canadá, um jovem casado ouviu essa história. Ele também estava tendo dificuldade em conseguir emprego. Diariamente ia a uma agência de empregos e ouvia sempre a mesma resposta: não há vagas. Corajosamente disse à esposa: após ter ouvido o irmão Gozet contar as suas experiências a respeito do poder do louvor, estou convencido e resolvido a ir àquele escritório e antes de entrar exclamarei alguns aleluia. Creio que Deus arrumará um emprego para mim. Agiu tal e qual disse, e ao entrar na sala, o telefone tocou. O homem sentado à escrivaninha e que atendera ao telefone dirigiu-se ao meu amigo. Acabo de receber um chamado, no qual disseram estar precisando de alguém do seu ramo de serviço. Pode começar hoje? Louvado seja Deus! Meu amigo arrumou emprego naquele mesmo dia. Haveria algum poder mágico na palavra aleluia? Claro que não, mas Deus responde à fé. Exclamando aleluia ou louvando-o de qualquer outro modo, mostramos genuína fé na bondosa providência divina. O Senhor está entronizado entre os louvores de Israel. Salmo 22, 3. Deus está entre nós, habita em nós, manifesta-se por meio de nossos corajosos louvores. Estou convencido que devemos ser ousados quando se trata de louvar ao Senhor. Podemos gritar aleluia diante da adversidade, da doença, do desânimo e da falta de bens materiais. Experimentei e deu certo. 5 razões para erguer as mãos num gesto de louvor. Uma das maneiras de louvarmos a Deus intrepidamente é erguer nossas mãos a Ele. Embora este modo de expressar-nos possa parecer estranho a alguns, a sua prática tem bases bíblicas. Estão aqui expostos 5 razões por que devemos erguer nossas mãos em ato de louvor. Primeiro, o erguer das mãos é uma maneira bíblica de expressar gratidão a Deus. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Salmo 63, 3 e 4. 2. O erguer das mãos é uma maneira apropriada de louvar a Deus no santuário. Sei que no culto religioso público todas as coisas têm de ser feitas com decência e ordem, 1 Coríntios 14, 40. Mas não há nada que contrarie a ordem quando erguemos as mãos em louvor a Jesus no santuário. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 134, 2. 3. É da vontade de Deus que assim façamos. A ordem do homem nos serviços religiosos é muitas vezes formal, ritualística de acordo com uma tradição secular. Mas a ordem de Deus na adoração a Ele é vida, liberdade e erguer das mãos. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade.
1 Timóteo 2:8. Quarto, ao erguermos as mãos, expressamos de forma simbólica a adoração que sobe. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Salmo 141, 2. Quinto, o erguer das mãos é uma maneira de expressarmos sede espiritual. A ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Salmo 143, 6. Capítulo 10. Aventuras no louvor. Dará mesmo certo esta vida de louvores? Bem, só sabemos se um doce é bom se o provarmos. Apresentarei aqui o testemunho de vários amigos que adotaram uma vida de louvor e comprovaram ser ela muito eficaz. O primeiro relato é de Patrícia, de Haverton, Pensilvânia. Eram daqueles dias típicos. Chovia todo o tempo e o porão estava inundado. Meu cabelo, que eu havia lavado e arrumado pela manhã, escorria-me pelo rosto. No serviço, derrubei os papéis várias vezes e cometi inúmeros erros. Quando voltei das compras, verifiquei que havia comprado o tipo errado de pão. O bolo não crescera adequadamente. Pelo correio, chegaram contas que eu não sabia como iria pagar. O arroz queimara enquanto eu tentava pôr ordem no porão. De repente, louvado seja Deus, ecoou em minha mente. Louvado seja o Senhor. Louvado sejas, ó Pai. Sei que tu és soberano. E em algum lugar, neste momento, alguém experimenta a tua bondade e magnanimidade. Louvado sejas, ó Senhor. Nesse maravilhoso momento de glória a Deus, o meu mau humor cessou. Estava feliz, tudo ia bem. Assim tem sido sempre. Todas as vezes que me sinto deprimida e as coisas não estão dando certo, o espírito de louvor traz-me nova alegria de viver. Você acredita que o poder do Espírito Santo tenha transformado a noite de pescaria de Pedro de modo que, em vez de ser um completo fracasso, fosse um grande sucesso? Veja João 21, 3-6. Da mesma forma, você crê no poder do Espírito Santo, capaz de trazer à boca dos peixes moedas para que Pedro e seu mestre pudessem pagar o imposto? Veja Mateus 17, 24 e 27. Então você acha razoável e verossímil a história de uma mulher que não apanhava um peixe sequer, mas por meio do Espírito Santo passou a ter sucesso nas suas pescarias? Se você acredita na Bíblia, acreditará nessa história. A senhora Norma, de Friedman, Washington, é a esposa de um importante homem de negócio dessa cidade. Ela é um exemplo de fé pura, simples na bondade e providência de Deus. Quero contar-lhe de que maneira seu livro me transformou numa pescadora, graças ao método das aleluias. Disse-me ela. Meu marido e eu temos ido às montanhas nos últimos 3 anos para pescar nos riachos. Andamos de cachoeira em cachoeira, parando em todos os pequenos poços naturais. Parece divertido, não é? Pensava assim também, exceto pelo fato de que em todos esses anos não consegui pegar nenhum peixe que pudesse levar para casa. Um que medisse mais que os 15 centímetros requeridos por lei. Meu marido, no entanto, pescava-os, quase sempre. Em nossa última excursão, meu marido estava juntando equipamento de pesca, enquanto eu empacotava o alimento que iríamos levar. Disse-lhe que deveria haver algo de errado com o meu material, pois nesses 3 anos não havia conseguido pescar nada. Tudo o que ele disse foi: penso que você está reclamando muito. Isto, no entanto, fez-me despertar. Rua das Lamentações? Por que não começar com a Rua das Ações de Graças? Em nossa longa caminhada, fiquei para trás mais do que o usual. Queria adquirir alguma prática em louvar a Deus em voz alta. Comecei dizendo:
Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Graças te dou, Senhor Jesus. Orava em alta voz e pedia ao Senhor que me transformasse numa verdadeira cristã, capaz de bendizer o nome do Senhor, exclamando aleluia. Uma pescadora de sucesso, graças às aleluias. Dirigi-me ao córrego e disse: ó Deus, aqui está meu anzol, ponha um peixe nele, e eu o puxarei e louvarei ao Senhor por isso. Estava tão ansiosa por ver o que o Senhor faria, que nem esperei chegar a um bom lugar. Lancei a linha naquela água rasa e veloz. Nem bem a isca atingiu a água. Louvado seja Deus, fisguei uma linda truta colorida de 22 centímetros. Puxei-a para fora e dei graças e louvores a Deus. Caminhei rio abaixo, até chegar a um poço. Subi numa árvore caída e joguei as iscas. Assim que elas atingiram a água, o poço fervilhou de peixes. Louvado seja Deus! Os peixes estavam realmente avançando para meu anzol. Um tinha quase 50 centímetros. Era tão gordo e pesado que fiquei com medo de a vara não aguentar. Louvado seja Deus por este pequeno favor. Sei que deve ter sido muito pequeno para ele. Senti que ele estava rindo e brincando comigo. Isto para mim foi mais importante do que os peixes, o fato de nosso Deus estar brincando comigo. Sua glória tornou-me humilde diante dele. Quão maravilhoso ele é! Glória a Deus! Este fato foi um testemunho poderoso para meu marido. Depois de muitas horas de pescarias frustrada, naquela manhã ele disse-me: sabe, se você não tivesse conseguido pegar aqueles peixes grandes, diria que não havia nenhum por ali. Aleluia! A senhora Jane Terry de Orlando, Flórida, deu também um belo testemunho a respeito de um fato recente em sua vida. De manhã fui à cozinha preparar o café. Quando abri o congelador para pegar o suco de laranja, tudo estava descongelado. Coloquei as mãos sobre o freezer e orei em alta voz. Meus 2 filhos chegaram ansiosos e ficaram a observar com interesse, tentando prever minha reação diante daquela catástrofe. À mesa do café, agradecemos e louvamos a Deus e depois descansamos. Mais tarde, pensamentos desencontrados vieram-me à mente. Você precisa de um novo freezer. Venda o carro e compre um novo freezer. Vá a uma loja e compre a crédito um novo freezer. A cada nova ideia, uma dor de cabeça. Orei e pedi a Deus que, se fosse da vontade dele, eu vendesse o carro e comprasse um novo freezer, ou então que ele me orientasse aonde deveria ir. Vesti-me, continuando a dar graças e louvores a Deus. Em voz alta, li o Salmo 26 a 30. Louvando ao Senhor com mãos erguidas, adorando-o com sinceridade, sendo-lhe realmente grata, sabendo que teria a vitória de Jesus, fosse a situação boa ou ruim. Estava pronta para sair, quando o Senhor me sugeriu que abrisse o freezer. Foi o que fiz e fiquei surpresa ao verificar que funcionava perfeitamente. Louvado seja Deus! Muitas vezes é preciso lutar firme contra o inimigo, em nome de Jesus, e ao mesmo tempo louvar a Jesus para que obtenhamos a vitória. A senhora Pat Cruz de Renton, Washington, passou por tal experiência. Percebeu que eram satânicas as origens dos seus problemas. Como ela mesma disse, eu repreendi Satanás e louvei ao Senhor. Sábio é o cristão que percebe que seus problemas são obras de Satanás e então emprega o poder do louvor contra o diabo. Eis aqui o depoimento da senhora Pat. Um dia senti a nuca latejar. Eu tinha muitas horas de trabalho pela frente e depois teria de ir encontrar alguns parentes no aeroporto. Ao lá chegar, minha cabeça parecia que ia arrebentar de dor. Alternadamente, comecei a repreender a Satanás e louvar a Deus. O tempo todo, a dor aumentava, trazendo-me sensação de náusea. Minha cabeça latejava com grande malignidade.
quase me incapacitando de guiar de volta para casa. Mas o Senhor era o meu companheiro de viagem. Chegando a casa, telefonei para a igreja. O pastor e um querido irmão, o assistente do pastor, concordaram em orar por minha cura. A dor voltou com maior intensidade. Revoltei-me contra Satanás pelo seu descaramento de me atacar mesmo após ter perdido a ajuda dos pastores. Recorri às ajudas do irmão Gozet sobre louvor e comecei a lê-las. Porém, não as lia baixo em silêncio, lia-as em voz tão alta que as paredes ecoavam. Isto me era muito doloroso, todo aquele barulho e todo aquele esforço. Ergui as mãos e cantei bem alto: liberta meu espírito para que eu possa adorá-lo. Aleluia! E louvarei o Senhor em todo o tempo. A dor aguda desapareceu. Aleluia! As dores foram se acalmando até que a última ferroada se foi. E minhas preces tornaram-se graças a Jesus. Graças a Jesus. Deus esteve presente em meus louvores e trouxe minha cura. Louvado seja Deus, e que a sua misericórdia dure para sempre. Meu programa radiofônico inicia-se diariamente com o Aleluia de Handel. Que impressão essa música maravilhosa causa em você? A senhorita Ruth Weber, de Red Deer, Alberta, conta: quase pulei de alegria quando ouvi o coral Aleluia no seu programa de rádio. A senhorita Weber tem razão para tanto júbilo, pois a mensagem de louvor transformou toda a sua vida. Vamos ouvi-la. A experiência por que passei foi muito importante para mim, pois desafiou-me a confiar em Deus em todas as horas, sob quaisquer circunstâncias. A primeira vez que entrei em contato com o poder do louvor foi por meio da leitura dos escritos do irmão Gozet. Por meio deles, percebi que deveria dar sempre graças em tudo e contar o que Deus me ensinava. Deus me ensinava tanto de modo tão simples. Louvado seja o seu nome. Uma das minhas experiências marcantes aconteceu quando estava de férias, em visita a meus irmãos e irmãs em Ontário. Ao dirigir-me à estação União em Toronto, observei que havia chegado 2 horas antes da saída do trem. Enquanto esperava, abri a bolsa e não encontrei a carteira de dinheiro. Eu sabia que havia esquecido na cabine telefônica de um hotel, de onde havia feito um chamado. A cabeça entrou em pânico, mas o coração em louvores a Deus. Fato inédito até então. Eu estava aprendendo a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Pensei no fato de estar sem dinheiro, sem cartões de crédito, sem documentos de espécie alguma. Mas continuava bendizendo ao Senhor. Voltei ao hotel onde encontrei minha carteira, que estava a salvo com o guarda de segurança. Ao agradecer-lhe, ele respondeu: não me agradeça. Foi um hóspede que a encontrou antes de deixar o hotel. Agradeço sempre a Deus por ter me dado esta experiência. Quando lhe perguntei o que estava querendo ensinar-me, veio-me de imediato o pensamento: confie em mim. Eu tomarei conta de você. Como eu o louvei pela experiência. Ela veio fortalecer ainda mais a minha fé em Deus. Alguns amigos, mais tarde, disseram que eu apenas havia louvado ao Senhor porque tudo dera certo. Mas louvado seja Deus, posso afirmar que o louvava desde o começo, mesmo antes de saber que iria encontrar a carteira. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade do Senhor. Um dos mais belos hinos entoados nos dias de hoje é aquele que declara: por toda a terra move-se o Espírito do Senhor. Testemunhos têm chegado ao meu escritório, vindo de pessoas originárias de vários continentes, relatando como o Senhor está atuando por meio do nosso ministério e das ações de louvor. A palavra de Deus serve-nos de base para apresentarmos o princípio do louvor. O Espírito Santo é o guia, e Jesus merece todo o nosso louvor e glória pelo que se tem conseguido. A senhora Linda J., que mora na Alemanha, cujo marido ocupa
um cargo do Exército dos Estados Unidos, conta-nos como foi que ela usou o poder do louvor. O Senhor está sempre fazendo alguma coisa para nós, e o problema é onde devo começar e onde terminar. Assim relatarei um acontecimento que se relaciona com o poder e a vitória de Jesus sobre o poder das trevas. Era um sábado de inverno, e meu marido estava se preparando para ir à Alemanha, enviado pelo exército norte-americano para uma semana de aula. Como ele gosta de esquiar, mas encontra poucas ocasiões para isso, decidimos que ele iria antes do início das aulas, a fim de aproveitar o fim de semana. Estava em seus planos também um mini retiro com o Senhor. Levantamo-nos cedo e carregamos o carro. Então as dificuldades apareceram. Primeiro, um problema com a caldeira, depois com o aquecedor. O senhorio alemão ofereceu-se para ajudar-nos. O carro começou a funcionar, mas quando se pressionava o acelerador, o motor perdia força. Todas estas coisas levam tempo para consertar, e já estava ficando tarde. Deram 2 horas da tarde e a caldeira e o aquecedor funcionavam, mas o carro não. De onde estávamos para onde precisávamos ir, eram umas 7 horas de viagem. Meu marido disse que iria guardar o carro na garagem. Eu estava ficando com muito frio, de modo que entrei e comecei a arrumar a cozinha. Enquanto trabalhava, fui ficando furiosa com Satanás, pois ele estava impedindo meu marido de ter um fim de semana como planejara. Por isso gritei: Espíritos malignos, em nome de Jesus, ordeno-lhes que se retirem. Retirem as mãos do carro de meu marido e parem de impedi-lo de ter seu retiro espiritual. Ouvi uma vozinha dizendo, ha, ha, ha. Isso não vai funcionar. Então repliquei, ha, ha, ha para você, Satanás. Funcionará sim, porque é em nome de Jesus e você terá de obedecer. Não se passaram 5 minutos e meu marido veio dizer-me, estou indo agora. Perguntei, para a garagem? Ele respondeu, não. O carro está funcionando normalmente. Há um maravilhoso poder no nome de Jesus. Bendicemo-lo pela vitória alcançada. Às vezes o Senhor me espanta com o que Ele faz quando vamos a Ele com fé. O que você faria se recebesse um telefonema depois da meia-noite, informando-o que seu filho morreu num acidente de carro? Foi o que aconteceu com a senhora Jane King, do sul de Edmonton, Alberta, no verão de 1971. No mesmo instante, o Espírito do Senhor trouxe-lhe à mente estas palavras das Escrituras. Confiarei e não temerei. Isaías 12:2. Mais uma vez, o Espírito do Senhor trouxe-lhe outra mensagem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 112, 1-7. Estas maravilhosas passagens de conforto deram tranquilidade à senhora King, assegurando-lhe que não devia temer as más notícias, pois o seu coração estava firme, confiante no Senhor. A reação normal de uma mãe que recebe um comunicado por telefone dizendo que seu filho está morto é de entrar em pânico, mas não foi o que aconteceu à senhora King. Caí de joelhos e disse, confiarei e não temerei. Simplesmente não conseguia dizer mais nada. O Espírito Santo ajudou-me a permanecer ali, bendizendo o nome do Senhor, por quase 1 hora. O que havia acontecido? Meu filho havia sofrido um terrível acidente de motocicleta quando rodava pela estrada às 11 da noite. Chovia tão forte que ele e seus amigos resolveram parar num posto e esperar o aguaceiro passar. Então, recomeçaram a viagem, sem saber que a poucos metros dali havia um carro estragado, bem no meio da estrada, sem nenhum farol aceso ou algo que avisasse da sua presença. A moto de meu filho ia entre as motos de seus amigos. Estes viram o carro a tempo, mas meu filho atingiu-o em cheio, a 100 km aproximadamente. O impacto foi tão grande que arrastou o carro por uns 10 metros adiante. Meu filho quebrou o maxilar em 3 lugares,
perdeu alguns dentes, fraturou o tornozelo e o crânio. Naquela noite, o Espírito Santo avisou-me que Larry precisava de minhas orações. Então, por volta da meia-noite, minha filha me telefonou, contando o acidente e dizendo que Larry havia morrido. No hospital, o coração de meu filho havia parado, mas o médico e as enfermeiras deram-lhe adrenalina, massagearam-lhe o coração, que começou a funcionar novamente. Eu não tinha tido conhecimento de nenhum desses fatos, enquanto fazia minhas orações de louvor a Deus. Não é de admirar que Deus diz habitar os louvores de seu povo. Salmo 22, 3. Imaginem com que alegria recebi a informação de que Larry estava vivo. Ele estava no hospital de Edison, mas Deus sabia que me seria muito difícil chegar até lá. Então realizou outro milagre. Enviaram meu filho para Edmonton, porque não havia equipamento adequado naquele hospital. Todos os dias, quando eu e meu marido íamos visitar Larry, o Senhor conservava firme a minha fé. Eu o louvava e meu filho ia ficando melhor. Dentro de uma semana foi enviado para casa e se recuperou bem. Fico feliz em dizer que Deus tomou o controle, ajudando-me a manter as orações de louvor e ajeitando tudo. O Senhor é maravilhoso. Sou muito grata por Deus realmente ter habitado minhas ações de graça em favor de meu filho Larry, trazendo-o de volta à vida e curando-o em apenas uma semana. Até recentemente os médicos diziam que é impossível alguém sobreviver a queimaduras de mais de 40% de extensão. No entanto, temos aqui o testemunho do Sr. George Godwin de Turner Valley, Alberta, que recebeu profundas e extensas queimaduras em mais de 65% de seu corpo. Para ser exato, até as orelhas foram completamente queimadas. À medida que aprendia como Pedro, Paulo, outros foram capazes de louvar ao Senhor enquanto estavam presos, com as costas cortadas pelas chicotadas, o Sr. Godwin também lançou-se numa aventura de fé diante da sua própria necessidade. Em janeiro de 1948, houve um vazamento de gás na cozinha de minha casa, que com o fogo do forno incendiou-se. Eu estava no porão quando tudo explodiu, de modo que fui forçado a atravessar correndo fogo na cozinha para sair de casa. Assim que cheguei lá fora, minha mulher me disse que nossa filhinha de apenas 6 semanas ainda estava dentro de casa. Voltei correndo para o incêndio e levei-a para fora. Como resultado, fiquei com queimaduras por todo o corpo, numa extensão de mais de 65%. Até minhas orelhas foram completamente queimadas. Até então, os médicos afirmavam que um ser humano não pode sobreviver a queimaduras superiores a 45% da área do corpo. Entretanto, Deus dignou-se a salvar-me, a alma, a dar-me uma fantástica viagem pelo reino espiritual, ensinando-me suportar dores físicas por meio do louvor a Ele. Durante um curto tempo, os 2 médicos que cuidavam de mim davam-me remédio que me aliviavam a dor. Mas foi depois dessa fase, quando os remédios já não poderiam ser ministrados continuamente, que aprendi a louvá-lo e assim aliviar as dores. Isto não parece lógico para a mente humana, mas se os cristãos pudessem pôr em prática o poder do louvor, veriam que é possível. Posso agora compreender como Pedro, Paulo e outros companheiros foram capazes de louvar ao Senhor enquanto sofriam na prisão, com as costas chicoteadas. Minha esposa presenciou-me a dar graças a Deus enquanto me contorcia de dores. Disse-lhe que, sempre que procedia assim, me sentia melhor. É difícil aceitarmos essa verdade, a não ser que a ponhamos em prática. Louvemos a Deus em todas as ocasiões, seja na dor física ou acidente, ou quando perdemos alguém da família.
Desenvolvi o hábito de louvar ao Senhor por todas as coisas. Sei que quando a morte chegar a este meu corpo terreno, deixarei este mundo louvando ao nosso Senhor, pois é assim que tenho vivido. A tristeza chega a todos os aspectos de nossa vida. Seria o louvor a Deus uma reação cristã no caso da perda de algum ente querido? As senhoras Mary Flower, de Colômbia Britânica, e Margaret Foster, da Carolina do Norte, contaram-nos a experiência porque passaram e mostraram-nos que é possível obter-se grande conforto por meio do louvor a Deus quando se perde um ente querido, dizendo-nos elas que o Espírito Santo agiu como uma terapia, ajudando-as a suportar a perda de seus entes queridos. A senhora Flower escreve: Sinto-me feliz em dar testemunho da minha vida pela vitória alcançada por meio do louvor a Deus. As vitórias têm sido inúmeras e eu estou muito contente por isto. Às vezes, ao louvar ao Senhor, experimentei uma maravilhosa sensação de purificação, refrigério e cura. Impressiona-me saber que a palavra de Deus é verdadeira e ela nos assegura que o Senhor habita em nós quando louvamos. Se construir para ele um templo de louvor, atrairei sua atenção e ele entrará em minha casa, honrando a sua palavra. Aleluia. Estava plenamente convicta disto na ocasião da morte da minha mãe. Era natural que ficasse triste e muito deprimida, mas conhecia o poder do louvor e sabia que ele pode livrar-nos do vale da dor e da tristeza. Portanto, comecei a louvar ao Senhor durante todo o tempo. Durante todo o tempo, bendizia seu nome. Eu envergava a vestimenta do louvor e mantia meu espírito livre de aflição. Em outra ocasião, quando a minha filha faleceu, poderia ter tido profunda tristeza e dor, mas ao sentar-me ao seu lado, durante a cerimônia do enterro, senti que as bênçãos de Deus se derramavam sobre mim e pude sorrir de alegria. O Senhor é tão meigo e bondoso que gosta de derramar sua glória sobre aqueles que são seus filhos, renascidos, cheios do Espírito Santo e que verdadeiramente o adoram. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Sei como o adversário, Satanás, odeia ouvir-nos dar louvores a Jesus. Experimentei o poder do louvor que nos liberta das trevas, ao exaltarmos o nome de Jesus. A ele seja dada toda a glória. Amém. A senhora Foster escreve: Aprendi no passado o quanto Deus deseja os nossos louvores. Aprendi a dar-lhe graças por tudo, pois essa é a vontade de Deus para mim. Certa manhã, acordei e percebi que era o dia do aniversário da minha querida filhinha, que juntamente com nosso querido filho havia morrido num acidente de carro fazia vários anos. Dirigi-me à janela, abri as cortinas, vi que a luz do sol penetrava por entre as árvores, derramando um brilho colorido sobre as folhas. Pelas ondas do rádio, chegaram-me sons da melodia Bela Ilha em algum lugar. Deus vive, tudo está bem. Veio-me a letra do hino e então senti que a glória do Todo-Poderoso enchia o quarto. Jamais havia sentido tanta paz e felicidade como naquele momento. Gail e David estão vivos com Jesus, eu disse. Ergui as mãos numa prece de louvor. Louvado sejas, ó Jesus, louvado sejas, porque meus filhos estão contigo. Louvado seja, porque tu sabes o que é melhor para mim e para eles. Louvado sejas, porque deste tua vida por nós, para que tivéssemos a vida eterna. Louvado sejas, louvado sejas. Assim como veem, há poder no louvor. Louvar a Deus por todas as coisas é o segredo da felicidade e de uma vitoriosa vida em Cristo. William Ley escreveu esta fórmula para a felicidade. O caminho mais curto e mais seguro para se alcançar a felicidade é este. Estabeleça como regra o louvor a Deus por todas as coisas que lhe aconteçam.
pois esteja certo de que quaisquer que sejam as circunstâncias, embora lhe pareçam terríveis calamidades, se der graças e louvor a Deus por elas, ele as transformará em bênçãos. Poderá, portanto, operar milagres, bastando para isso ter um espírito de gratidão, e tudo que for por ele tocado será transformado em felicidade. Você dá graças a Deus pelas coisas desagradáveis, como também pelas boas? As queixas e lamentações transportá-lo-ão às trevas e ao desânimo. A gratidão e o louvor a Deus levá-lo-ão à gloriosa luz da presença divina. Não ria dizendo, não estou indo tão mal, dadas as circunstâncias, pois o louvor pode colocá-lo acima de qualquer circunstância. Quando Davi, o salmista, não via uma situação presente muito agradável, agradecia a Deus as bênçãos do passado. Tem você também agradecido a Deus todos os benefícios que recebeu no passado? Há poder no louvor, portanto, obedeça ao mandamento bíblico, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. A você cabe decidir se prefere ser um cristão mal-humorado e derrotado ou um cristão que sabe dar graças e louvor ao Senhor e que é, portanto, vitorioso. Faça sua escolha. Ó amigo, decida por louvar ao Senhor em tudo, seja bom ou mal. Inicie uma vida de ações de graças. Inicie-a agora. Louve ao Senhor, apesar de tudo. O seu louvor estará sempre nos nossos lábios. Salmos 34:1. Você sente a alegria do Senhor em seu íntimo? Louve ao Senhor. Ou um vazio por dentro, ou, pior ainda, sente-se deprimido? Ainda assim, louve ao Senhor. É o sacrifício que você tem de oferecer a Deus. Sacrifício de louvor. Sempre. Hebreus 13:15. Sacrifício de louvor significa que devemos louvá-lo ainda que não nos sintamos dispostos a fazê-lo. Estão salvos os seus filhos? Louve ao Senhor. Ou um deles ainda vagueia no pecado? Louve ao Senhor. Assim, Deus lhe promete que, crendo nele, toda a sua casa será salva. Atos 16:31. Louvar ao Senhor pela sua salvação e a de sua casa, antes que todos tenham convertido, é porque a sua fé é verdadeira. Estão todas as suas dívidas pagas? Louve ao Senhor. Ou está atormentado por problemas financeiros? Louve ao Senhor ainda assim. O louvor ativa a promessa divina de suprir com dinheiro nossas necessidades. Louve-o enquanto diz, meu Deus está agora suprindo minhas necessidades. Filipenses 4:19. Repita-o 7 vezes, então diga, graças te dou, ó Pai, pelas tuas riquezas. Goza você de boa saúde? Louva ao Senhor. Ou está tendo problemas com a enfermidade? Louve ao Senhor ainda assim. A cura é recebida pela fé, e o louvor é a linguagem da fé. Vai-te seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. Está bom o tempo do seu agrado? Louve ao Senhor. Ou ao contrário, está horrível? Louve ao Senhor ainda assim. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118:24. Tem amigos verdadeiros que o animam em dias difíceis? Então seja como Paulo. Estava sendo levado preso para Roma quando amigos vieram ao seu encontro, dando por isso graças a Deus. Sentiu-se mais animado. Atos 28:15. Mas talvez esteja tendo problema com algumas pessoas que se opõem a você, menosprezando-no ou desapontando-no. Louve ao Senhor ainda assim. Louve ao Senhor ainda assim. Por quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Não perca o plano de Deus, louvando-o apenas para coisas que você classifica como abençoadas. Seu mandamento é:
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18.